Olá, meus amigos, muito boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo curto, de pouco tempo, porque eu estou vendo o seguinte: o povo brasileiro precisa de deixar de ser enganado. E eu estou vendo o ex-presidente Bolsonaro, tentando passar uma ideia de que sexta-feira ele prestará um depoimento à Polícia Federal e calar-se-á, segundo informações, né? Em virtude de que não tem acesso aos autos, ao processo. Isso é uma grande mentira, tá? Porque não pode, uma pessoa, ela só pode ser interrogada quando ela tem o conhecimento total do que está acontecendo nos autos, o que tem no processo. Está no processo, tem acesso, qualquer advogado tem acesso a um inquérito policial. Agora, daquilo que está apurado, terminado, concluído, está nos autos. A questão do que Bolsonaro é que ele quer ter acesso às chamadas ligações que feitas pelo um depoimento feito pelo Mauro Cid, que era o assessor dele. Então ele quer ter acesso à delação premiada do seu ex-ajudante de ordem, o Mário Cid. Mas essa delação ainda não está conclusa, ainda não foi homologada, então ela ainda não é pública, nem só para a parte. Para o advogado, só tem acesso a essas informações o advogado do Mauro Cid e o delegado, né, que está fazendo a verificação. Porque a delação premiada, ela tem que ser, é um processo, é um acordo que o Ministério Público oferece ao réu para que ele facilite, ele indique o indícios, o caminho, o intercrime, ou seja, o intercriminis, como em latim, o caminho do crime. Agora, para isso precisa ser apurado. Tudo que aquilo que ele falou tem que ter documentos provando. E isso ainda não terminou. Então, o Bolsonaro, ele não pode ter acesso a essa delação premiada. Mas os outros documentos, os outros papéis, as outras provas contra ele, contra o Estado Democrático, que ele agrediu o Estado Democrático de Direito, ele tem acesso. Então ele só não vai depor, falar a verdade, ou se ele não quiser. Agora não me venha passar para a opinião pública de que o Estado brasileiro está negando provas de Jair Bolsonaro. Ele é um mentiroso e eu duvido que alguém diga que eu estou errado. Porque o Código de Processo Penal é igual para todo mundo. E outra coisa, Bolsonaro não pode, eu só posso depor tal dia e tal hora. Não, Bolsonaro não pode impor. Ele tem que ir lá. Agora, se ele vai lá, não quer falar, ok, cale-se. Agora, depois, ele não vai reclamar. Porque na fase de inquérito, gente, é o seguinte, o réu, tanto o réu como o autor, vamos dizer assim, da denúncia, o dono da ação, pode facilitar, um ajudar o outro. O Bolsonaro vai apontar o que é verdade, o que não é verdade. O Bolsonaro vai colaborar. Num processo de inquérito, ele vai colaborar. Agora, se ele não quiser, ele vai calar-se diante do que vai ler, o que vai ouvir lá, é um direito dele. Agora, não é direito de Bolsonaro passar para a opinião pública de que o Estado é ditador, que há uma ditadura de toga, há uma ditadura do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mentira. Ele não, isso é uma mentira. Ele tem lá na Polícia Federal acesso a todas as provas contra ele nos inquéritos. Nenhum advogado vai ser, vamos dizer assim, proibido de ter acesso àquilo que está pronto, que está concreto, está nos autos. Agora, como eu falei, o processo que ainda se encontra em processo, na busca, o que é o processo? O processo é uma caminhada, né? O processo são atos contínuos, né? Então, enquanto não concluir a delação premiada do seu Mauro Cid, não for homologada pelo juiz competente, o Bolsonaro não pode ter acesso. Agora, depois que vier todas as provas, a homologação, a delação premiada de Mauro Cid é posta à disposição dos advogados do Bolsonaro, então ele se defende. Tá? Então, agora, não podia Bolsonaro dizer que está sendo coagido, que está sendo proibido, que está sendo calado. Não, ninguém está negando direito a Bolsonaro. Bolsonaro tem todo o direito de ir à Polícia Federal, ficar calado. Agora, ele não tem o direito, repito, de dizer para a população brasileira de que está sendo coagido.
ele está sendo mentiroso e está colocando as instituições públicas contra a população contra as instituições públicas. Isso é crime, porque ele não pode dizer que só depõe, porque ele não vai depor porque ele não tem acesso ao processo. Ele está mentindo, ele tem acesso ao processo. Repito, só não tem as peças processuais que estão em estudo, em investigação. Isso é para qualquer brasileiro, não é só para Jair Bolsonaro. E repito, ele não pode escolher o dia. Porque eu vou fazer um comício lá, ele vai fazer um comício lá no dia 25 em São Paulo, que tomara que, eu não estou aqui desejando que ele não faça não, pode fazer. Bolsonarista vai porque quer, eu não estou obrigando. Agora, uma coisa vocês não podem negar, quem acompanhar Bolsonaro, domingo, em São Paulo, vai ter que assumir a responsabilidade de ser um golpista. Porque não tem cabimento você ir para a praça lá em São Paulo dizer que vai protestar contra o Estado Democrático de Direito. Quem está contra o Estado Democrático de Direito é Bolsonaro. As instituições no Brasil estão funcionando. Quem tentou destruir durante 4 anos e a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2022 foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas o poder legislativo está funcionando, o poder executivo está funcionando, o poder judiciário está funcionando. Ninguém está sendo coagido a depor sem prova, ninguém está sendo condenado sem prova. Isso é uma grande mentira. Você pode discordar das decisões do judiciário. Eu discordo muitas vezes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o inquérito que foi aberto lá há muito tempo, pelo Dias Toffoli, pelo ministro Dias Toffoli, e colocado como corregedor, vamos dizer assim, o procurador, o chefe desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, já está virando chacota. Eles deviam encerrar esse inquérito urgente para dar uma demonstração de que realmente não há uma perseguição. Esse inquérito, ele é legal, ele não é ilegal, porque tem previsão legal no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele já está demorando muito, né? O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, devia encerrar imediatamente esse inquérito, não prorrogar por mais 90 dias. Se tem novos crimes, novos inquéritos. Agora, não ficar... sabe, porque dá uma insegurança jurídica para quem está cometendo crime, como os bolsonaristas, né? Eles estão correndo um risco, porque toda hora eles podem, porque o inquérito não encontra-se em aberto. Então, acho que para a segurança jurídica, esse inquérito já devia ter sido encerrado. Agora, dizer que o Supremo Tribunal Federal está perseguindo o Bolsonaro, isso é uma grande mentira. Ele está cometendo um crime porque ele está colocando as instituições políticas, as instituições republicanas contra a sociedade. Você que não é bolsonarista, e quem é bolsonarista, não vá nessa, porque nós não estamos com a ruptura do Estado Democrático de Direito. Antônio, você está dizendo que o Brasil está perfeito? Não. Antônio, você está dizendo que tem democracia no Brasil? Não. Democracia, formalmente, sim. No artigo 5º da Constituição, artigo 14, de 2 em 2 anos, nós elegemos, nós mudamos o poder, né? A eleição para prefeito, para vereador, para governador, para presidente da República. Nós demos chance a Bolsonaro. Ele que não soube aproveitar, não conseguiu vencer de Lula, né? Mas se ele quisesse, se ele não tivesse cometido os crimes, em 2026 ele podia ter novamente concorrer, mas ele fez bobagem, está inelegível até 2030, portanto ele não pode concorrer em 2026. Agora, dizer que o Estado Democrático de Direito está rompido, isso não existe, é uma mentira de Jair Bolsonaro, é uma mentira da direita. Tem coisas erradas, há decisões erradas no Supremo Tribunal Federal? Muitas. Agora, dizer que há uma perseguição a Jair Bolsonaro, dizer que o governo Lula persegue o Jair Bolsonaro, isso é falta de respeito. E você, brasileiro, você deixe de ser usado, abra sua mente e aceite a opinião, deixe de ficar só lendo as mentiras, as mensagens que manda pelo WhatsApp, tudo falso, produzido por as chamadas fake news. Ou leia outros veículos de imprensa. Não é Globo lixo, isso não existe. Assista, você pode discordar. Tem quantas emissoras de TV que também têm responsabilidade, também têm seriedade. Não é só as mentiras produzidas pela equipe de Jair Bolsonaro, não.
Eu recebo notícias falcatruas, né, mentirosas de Jair Bolsonaro diariamente. Eu nem abro mais, porque é tanta mentira que eu não aceito. Então, o que eu queria mostrar para você é isso, é que Jair Bolsonaro é um mentiroso quando diz que só não vai depor porque não tá tendo acesso ao inquérito. Isso é uma mentira, ele só não está tendo acesso à questão da delação premiada do seu ajudante de ordens, o tal do Mauro Cid, que ela ainda não foi concluída. E qualquer advogado sabe, e qualquer cidadão comum sabe, que a delação premiada ela só passa a ter valor quando é homologada e os crimes que a pessoa apontou foram apurados, foram comprovados. Se não assim, a delação premiada não tem valor nenhum. Então o Bolsonaro, ele tem que ir na sexta-feira, lá dia 22, não sei, à Polícia Federal e prestar depoimento, que é uma obrigação dele e um dever dele como cidadão de se defender. Agora, se ele for lá, fica em silêncio e fica acusando o Estado de estar perseguindo ele, está cometendo crime, porque está pondo a sociedade contra as instituições. Isso é crime. Não existe um Estado democrático de direito afetado no Brasil. Tá? O Estado democrático de direito está plenamente, graças a Deus. Não estaria se nós tivéssemos sido atacados pelo Bolsonaro no dia 8 de janeiro de 2022, quando ele tentou dar um golpe de Estado. Isso, aí sim, nós estávamos sob uma ditadura, mas graças a Deus, os três poderes, a sociedade repudiou essa atitude, as Forças Armadas, graças a Deus, não aceitaram, não engoliram essa mentira de Bolsonaro e, portanto, não aderiram ao golpe de Estado. Mas que houve uma tentativa de golpe de Estado, houve, e o senhor Jair Bolsonaro, o principal envolvido. Ele não pode negar isso. Então, a você, brasileiro, está na hora de sair de deixar porque, principalmente, eu vou falar, me permito falar para as pessoas, os pastores evangélicos levaram Bolsonaro para o altar. E você tem que sair dessas igrejas que ficam só defendendo Jair Bolsonaro. Fuja dessa igreja, fuja desse pastor, porque ele é um perigoso. Você não pode ficar, né, acreditando só nas mentiras de Jair Bolsonaro, porque ele está mentindo. E mais uma vez, repito, quem for assistir a manifestação de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no domingo, dia 25 de fevereiro, é um golpista. Porque o que Bolsonaro ele vai trair a Constituição. E traidor da pátria é traidor da Constituição, como já dizia o deputado Ulisses Guimarães, do 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nossa Constituição. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.